Uma discussão começa dentro de casa, nada muito diferente de outras que acontecem todos os dias. Talvez por ciúme, talvez por controle, talvez por algo que parecia pequeno demais para terminar mal. Mas, em certos casos, essa história termina de uma forma que ninguém imaginava. No Brasil, 4 mulheres perdem a vida todos os dias, vítimas de violência de gênero. 4, todos os dias. E a pergunta que pouca gente faz é: como uma relação chega a esse ponto? E talvez mais importante ainda, por que isso ainda acontece em pleno século XXI? Então, ao falar sobre isso, oi, eu sou o Richard, seja muito bem-vindo a esse canal, que é um espaço para a gente pensar um pouco sobre o que a vida e o mundo têm feito com a gente. Março costuma ser o mês em que muita gente pensa um pouco mais sobre qual que é o papel das mulheres na nossa sociedade. Mas esse tipo de reflexão não deveria acontecer apenas uma vez no ano. Mas antes de entender por que isso acontece, a gente precisa entender exatamente o que significa feminicídio. O termo feminicídio passou a fazer parte da legislação brasileira em 2015 e ele é utilizado quando uma mulher perde a vida em um contexto de violência de gênero, principalmente em situações que envolvem violência doméstica, relações abusivas, discriminação ou menosprezo contra mulheres, ou seja, não se trata apenas de um homicídio comum. É um tipo de crime que revela um padrão de violência dentro das relações sociais. E quando a gente olha para os números, a dimensão do problema fica ainda mais evidente. Quando olhamos para os dados, o problema fica ainda mais claro. Em 2024, o Brasil registrou 1.459 casos de feminicídio. Isso significa que, em média, 4 mulheres perdem a vida por dia nesse contexto. Desde que o crime passou a existir na legislação brasileira, mais de 13 mil mulheres já foram vítimas dessa violência. Mas existe um detalhe que ainda chama mais atenção. Na maioria dos casos, o agressor não é um desconhecido, é alguém próximo, frequentemente companheiro, ex-companheiro, alguém do convívio familiar. E muitos desses crimes acontecem dentro da própria casa da vítima. Especialistas costumam explicar essa realidade através do chamado ciclo da violência. Esse ciclo muitas vezes começa de forma silenciosa. Primeiro aparecem sinais como controle excessivo, ciúme constante, isolamento da vítima, agressões psicológicas. Com o tempo, essas situações podem se intensificar e quando não existe ninguém para intervir ou mecanismos de proteção capazes de impedir, o desfecho pode ser trágico. Quando um feminicídio acontece, a tragédia não termina naquele momento. Famílias são destruídas, comunidades são impactadas e todos os anos, centenas de crianças no Brasil ficam órfãs de mãe por causa desse tipo de crime. Por trás de cada número existe uma vida interrompida, uma história que não teve continuidade. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já presenciou uma discussão tão intensa entre um casal que deu até medo de algo pior acontecer? Deixa aqui nos comentários. Essa violência não acontece apenas no Brasil. Estudos internacionais indicam que dezenas de milhares de mulheres são mortas todos os anos por parceiros ou familiares ao redor do mundo. Isso mostra que nós estamos diante de um problema complexo, um problema que envolve fatores como cultura, relações de poder, desigualdades sociais e falhas na proteção das vítimas. Diante de tudo isso, talvez a pergunta mais importante seja: por que essa violência ainda acontece? E pesquisas apontam alguns fatores recorrentes: dificuldade de romper relações abusivas, normalização da violência doméstica, medo de denunciar e falhas no mecanismo de proteção. Enfrentar esse problema existe muito mais do que leis. Exige também mudança social. E aí vai uma reflexão final. Uma sociedade pode ser medida pela forma como protege os seus membros mais vulneráveis, quando tantas mulheres ainda perdem a vida dessa forma. E isso nos obriga a fazer uma reflexão coletiva sobre relações, sobre respeito e sobre responsabilidade. Porque violência nunca deveria ser considerada como normal. Contra mulheres, contra homens, contra ninguém. E se essa reflexão fez sentido para você, curte, comenta e compartilha. Porque aqui a gente fala do que todo mundo sente, mas nem sempre tem coragem de dizer. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.